Boa tarde a todos, eu sou o professor Luiz Lima, aqui da Federal de Lavras, e nós vamos hoje tratar um pouco sobre válvulas utilizadas em projetos de irrigação. Esse material foi preparado para a disciplina GRH 106, aqui do Departamento de Recursos Hídricos, onde eu leciono, e o intuito é ajudar os alunos na etapa de dimensionamento de projetos a utilizar válvulas que possam proteger, que possam ser utilizadas para comandar a entrada, saída de água, expulsão de ar, enfim, um assunto bastante interessante e que eu tenho percebido que às vezes faltam em muito projeto algumas válvulas e isso acaba que não é legal, né? Pois o projeto pode funcionar mal. Bom, a água de irrigação, ela contém ar dissolvido nela, e isso é normal, tá? E, por exemplo, na temperatura de 20 graus Celsius, né, e pressão atmosférica de 1 bar, à beira-mar, por exemplo, a água pode conter 2% de ar. O aumento da temperatura ou redução da pressão diminui a quantidade de ar dissolvido na água, formando bolhas que vão dificultar, obviamente, o excesso de água, né? E o decréscimo na velocidade também forma bolhas de ar, né? Porque a água estando parada, fica mais fácil o ar desprender-se dela e acumular em determinados pontos da tubulação, né? Outro detalhe importante são as microbolhas, né? Elas podem dificultar, por exemplo, nas bombas, né? E isso acaba atrapalhando a pressão do projeto, né? Então, em geral, né, bolhas de ar dificultam o movimento de água, né, e isso se dá porque o ar movimenta-se muito mais rápido, cerca de 30 vezes mais rápido que a água. E aqui eu apresento a estrutura de um cavalete, né, para irrigação, por exemplo, para o gotejamento. É comum a água vir por uma rede principal, daí ela sobe e terá que passar por uma válvula cuja função é abrir ou estar fechada, deixar ou não passar a água para um determinado setor. O que acontece é o seguinte: a água, ao fazer esse percurso, ela traz bolhas de ar que precisam ser expulsas aqui por uma válvula que nós chamamos de ventosa. E uma vez que passa pela válvula, essa água prossegue para o setor, mas quando a válvula é fechada, o fluxo é interrompido, esse movimento da água ele não cessa de uma vez e acaba criando aqui dentro da tubulação vácuo. Esse vácuo pode implodir, né, achatar toda a tubulação, principalmente no caso de PVC. Por essa razão, nós colocamos aqui uma válvula antivácuo, ou seja, quando a pressão se torna negativa nesse trecho, essa válvula deixa entrar ar e isso protege a tubulação. Bom, as válvulas ventosas podem ser de diferentes tamanhos. A menor delas por exemplo, uma antivácuo até de meia polegada, às vezes comum de ser utilizada em algumas válvulas, muito embora o mais comum é utilizar válvulas de 1 polegada, 3/4 ou a maior. Esse slide foi tirado do catálogo da Implebras, né, para facilitar aí o entendimento e vale a pena conferir lá. Aqui as válvulas ventosas, né? E esse catálogo, essa imagem é tirada do catálogo da Bermad, né? E normalmente as válvulas, quando são plásticas, elas toleram até 100 metros de coluna de água. E quando elas são metálicas, elas podem chegar aí a 160 metros de coluna de água. E a diferença entre os modelos se dá pela aplicação. Algumas só expulsam ar, existem outras que expulsam ar, mas admitem ar também, ou seja, é ventosa e antivácuo. E também há algumas que, além de expulsar grandes bolhas de ar, também expulsam as pequenas. Isso é muito importante e no catálogo pode ser facilmente identificado. Se você pesquisar na internet, muito provavelmente vai passar pelo catálogo da Netafim, né, onde ela descreve os lugares apropriados para a instalação de ventosas. Da Bermad também tem isso, né? E o que se vê aqui é que toda deflexão da tubulação, ou toda curva para cima, vamos dizer assim,
ela precisa de uma ventosa, porque aqui acumulam-se bolhas de ar, né? Então, nessa figura fica claro onde nós colocaríamos ventosa. E aqui também, ainda que depois da ventosa não esteja descendo, mas esteja na horizontal, nós precisamos colocá-la também. Outro ponto importante são longas tubulações como adutoras, né? Pelo menos a cada 500 metros seria interessante, mas é comum hoje o pessoal colocar a cada 600, 700 ou 900 metros uma ventosa, né? E ela é uma válvula cinética, expulsa bolhas de ar tanto grandes quanto pequenas e normalmente é de 2 polegadas, né? Outro ponto um pouco raro, né, seria após grandes restrições, né? Bom, isso são as sugestões e é importante observar, se você tem aí, seja pivô central ou gotejamento, dá uma verificada nisso. Aqui não aparece, mas é comum também nós colocarmos na tubulação de entrada, nós chamamos de manifold, de conjuntos de filtragem, né? Porque ali acumulam bolhas de ar que acabam dificultando, às vezes, o último tanque sequer recebe água se não existe uma ventosa. Quando você compra um conjunto de filtragem de areia, já vem essa ventosa, já vem o ponto para ela ser inserida ali. E aqui as válvulas hidráulicas, uma foto aqui de uma válvula metálica, aparece aqui um piloto regulador de pressão e aparecem microtubos aqui para conectar diferentes portas com diferentes propósitos. Nós vamos ver isso em detalhes. O primeiro comando que nós percebemos em válvula seria o comando manual, através de um registro 3 vias, muito comum de ser chamado aí de registro SAGIV. E o que esse registro faz é o seguinte: eu posso direcionar o caminho da água. E quando nós temos uma válvula, existe uma porta onde eu posso conectar o microtubo, pegando a água de montante e passar pelo registro 3 vias, e conforme a posição dele, eu deixo que essa água entre na câmara. Quando entra a água na câmara, ela empurra o diafragma, uma borracha, para baixo. E isso acaba fechando a válvula, a água não consegue passar para jusante. Agora, se eu movimentar, né, esse registro, eu posso alterar, fazer com que a água de montante não entre, não vá para lugar nenhum, ele é interrompido, e pelo contrário, a água que estava na câmara, eu posso deixar que ela seja jogada fora. Isso representa aí cerca de um copo de água, por exemplo. É pouca coisa. E quando essa água é jogada fora, a pressão de montante empurra o diafragma para cima, já que não existe mais pressão na câmara, né? E a água pode passar com facilidade. Então, o funcionamento de uma válvula hidráulica é basicamente esse. Se você colocar água, né, ou ar na câmara, você empurra o diafragma para baixo, a válvula fica fechada. Se você deixar que este ar ou esta água saia da câmara, aí a água consegue empurrar o diafragma para cima e passa com facilidade. Bom, existem válvulas que, em vez de 3 vias, são chamadas válvulas de 2 vias, e a válvula solenoide é um exemplo clássico. O solenoide nada mais é do que um eletroímã. Muita gente lembra-se das aulas de física de uma bobina, né, em que, se você colocar energia elétrica nela, ela vai fazer um êmbolo subir ou descer. Por isso nós chamamos de eletroímã, né? E o que acontece numa válvula que tem esse solenoide, esse eletroímã, é o seguinte: esse êmbolo subindo ou descendo, ele permite que a água da câmara seja expulsa ou não. Se ela for expulsa, é para jusante. Se ela não for expulsa, ela fica ali na câmara, o diafragma desce e a válvula fica fechada. Agora, se esse solenoide se abrir e a água da câmara for jogada fora, na verdade não é, mas para jusante, aí a água que está do lado montante consegue empurrar o diafragma numa boa para cima e a água passa.
As válvulas de duas vias, elas têm uma utilização um pouco restrita em função da qualidade da água, porque se eu tenho uma água, por exemplo, com partículas sólidas que podem entupir esses pequenos canalículos, aí ela pode não funcionar. Então, uma regra bastante clara: válvula de duas vias é para água limpa. Bom, aqui um solenoide que permite ou não diferentes configurações, três vias, né? E é aquela mesma história, como se fosse um saguife, né? Eu posso deixar a água de montante entrar na câmara e aí a válvula se fecha, pois o diafragma desce. Agora, dependendo do solenoide, do comando elétrico que eu mando para ele, em vez da água de montante entrar na câmara, ele permite que a água da câmara seja jogada fora. Aí, é claro, a válvula se abre. Então é assim que funciona. O emprego de válvulas no campo, nós colocamos uma para cada setor. Essa figura aqui é bastante interessante, que é muito comum nos Estados Unidos. Colocar um controlador que manda sinal para os solenoides. Normalmente esse sinal elétrico é 24 volts corrente alternada. É uma voltagem que não faz mal para ninguém, você pode colocar a mão lá sem problemas, tá? Diferentemente do 110 ou 220. E o que acontece é o seguinte: nos Estados Unidos, o controlador ele tem uma válvula principal. Como eles são de fabricação norte-americana, é comum vir com o símbolo MV de Main Valve, ou válvula principal. Essa saída é para comandar uma válvula que, se a irrigação funcionar, ela se abre e só vai ser fechada depois que todas as válvulas operarem. Obviamente, uma a uma, em sequência. Não se abre duas válvulas, três válvulas de uma vez, pois nós queremos irrigar setor por setor, tá? E o controlador é algo relativamente simples de. Então, o comando hidráulico ele é muito interessante e basicamente consiste no seguinte: o controlador ele vai acionar um dos solenoides e dependendo do projeto podem ser muitos, né? Basicamente um solenoide de três vias para cada setor. Então, na fotografia aí do controlador à esquerda, nós percebemos que são quatro setores, pois são quatro solenoides. A barra de solenoide na imagem à direita, aí dá para perceber que certamente é um projeto de 6 setores, né? E aqui nós temos um solenoide 3 vias. Como ele funciona? A água entra numa porta e pode ir para a câmara da válvula. E dependendo do setor que for ligado, né, haverá energia 24 volts, pode até ser corrente contínua também, mas 24 volts corrente alternada é o mais comum. Nesses fios enviado pelo controlador, e daí esse solenoide que é normalmente aberto, ou seja, sempre está indo água lá na cabeça da válvula, né? Ele vai se fechar e a água da válvula pode escapar pelo dreno. Bom, basicamente pode ser feito dessa maneira, né? E conforme aqui explico, o solenoide ele é normalmente aberto, né? E ele permite a água pressurizada tomada de algum ponto, né? Certamente filtrada é o mais indicado, né? Passar pelo solenoide, né? E se essa água está indo direto lá com o solenoide normalmente aberto, ou seja, sem energia, já passa a água para a câmara da válvula. A válvula então fica fechada, né? E dessa maneira funciona o comando hidráulico, né? Quando eu ligar a energia aqui, o solenoide deixa de estar normalmente aberto e passa a ficar fechado, ou seja, não vai entrar mais água nessa porta, e o contrário vai se estabelecer. A água que está lá na câmara da válvula pode até ser jogada fora aqui pelo dreno, né? E existe a possibilidade de, em vez de enviar água diretamente para a câmara da válvula, eu mandar para um galite. Mas é preciso ter cuidado porque se a água for suja, os sedimentos podem atrapalhar o funcionamento do galite.
Nós já vamos ver o que é um galite, como ele opera. Bom, sobre o comando pneumático, né, o que nós observamos é o seguinte: o controlador ele manda um sinal elétrico para um solenoide, nesse caso um solenoide 3 vias, e esse solenoide ele vai permitir que o ar proveniente de um compressor vá até o galite, esse relé. E esse ar ele vai acionar um interruptor, digamos assim, um êmbolo, que pode alterar o funcionamento aqui, as passagens. Então, por exemplo, quando o solenoide ele fica normalmente fechado, se nós acionamos aqui esse solenoide 3 vias e o ar vai lá para o galite vai fazer o seguinte: ele não vai mais deixar a água da parte montante da tubulação, né, montante à válvula, ali logo ao lado da válvula, ele não vai permitir que essa água vá para a câmara da válvula. E ele vai fazer o inverso, ele vai permitir que a água da câmara da válvula seja expulsa num dreno que sai por ele mesmo. E aí, quando isso acontece, a válvula se abre, né? E o funcionamento desse solenoide 3 vias, né, quando ele está desligado, né, não vai ar para o galite. Quando ele está ligado, vai ar para o galite. Né? E o ar aciona esse interruptor. E esse interruptor vai alterar, né, vai permitir que a água da câmara seja expulsa pelo dreno. Quando não houver mais ar chegando, e o solenoide até permitiu que ele fosse drenado, né, o que vai acontecer? O galite volta a permitir que a água da tubulação entre na câmara da válvula. E aí a válvula se fecha. É assim que funciona. Bom, como funciona o relé hidráulico, né, galite? E ele pode ser acionado pela porta 1 por ar comprimido ou por água. Então, nesse caso aqui, nós percebemos várias portas. Pela porta 2 entra a água que está na tubulação, a montante da válvula. E o galite ele é conectado à câmara da válvula pela porta 4. E a porta 3 é um dreno, né, para jogar água fora. Água, né, que estaria na câmara da válvula. Então, nesse caso aqui, a gente percebe uma situação em que o galite não foi acionado. A água de montante, né, da tubulação, que está antes da válvula hidráulica, ela consegue ir lá na câmara, na porta 4. Se o galite for acionado por ar comprimido ou por água, né, que seja, esse diafragma apontado por essa seta preta aqui, ele vai descer. E aí ele vai impedir a água de montante, né, de ir para a câmara. E, ao contrário, ele vai permitir a água da câmara escapar pelo dreno. Nesse caso, a câmara esvazia e a válvula se abre. É assim que funciona. É importante lembrar que, seja a água ou o ar que está entrando pela porta 1, esses dois fluidos não têm contato com a água que entra pela 2, sai na 4 ou na 3. Não existe contato. Esse diafragma apontado pela seta, ele isola a parte superior do galite do restante. Bom, eu falei de compressor, né? Como são os compressores? Aqui é um compressor, né, de 140 PSI, né, seria 140 libras. Se você fizer 70% disso, dá mais ou menos 100 MCA, tá? Essas libras aqui são a mesma que você, no posto de gasolina, calibra lá o carro. Por exemplo, um carro normalmente é 26, 30 libras, né? Aqui o compressor tem 140, muito mais, tá? E ele traz mais informações aqui de vazão do ar do compressor por minuto, isso é comum, tá? E o tamanho do tanque, nesse caso 150 litros. E aqui existe um motor elétrico de 2 HP, tá?
Então, conforme eu disse, é importante que o compressor tenha pressão suficiente, superior à pressão das válvulas. O volume do tanque pode ser de 100 litros, né? O motor em geral de 2 CV, né? E, muito importante, não se esqueça de especificar a voltagem e o número de fases do motor do compressor. Agora vamos lá. Um problema que pode acontecer, tá? Quando o compressor funciona, ele é uma bomba. E por ser uma bomba que bombeia ar, ele pega ar ao redor dele, né? O ar que nós respiramos, e comprime. Ao comprimir o ar, a água que está nele, a umidade do ar, não cabe mais nele. E acaba que dentro desse tanque, essa água aparece na forma líquida. E nessa forma líquida, ela pode, com o tempo, corroer esse tanque por dentro, tá? E também pode ocorrer o envio de alguma água para os microtubos. E assim como bolhas de ar dificultam passagem de água, né? Bolhas de água dificultam passagem de ar. Por essa razão é muito importante que o compressor tenha uma válvula de drenagem automática dessa água. Nós chamamos de purga. Jogar a água do interior do tanque fora. Aí fica muito legal. Tá? Bom, aqui o detalhe de um solenoide que eu expliquei agora há pouco, né? Um solenoide 3 vias, esse diagrama ele vem dentro da caixinha do solenoide da Bermad, por exemplo, do S390, né? As conexões são aqui conforme de 1/4, né? E elas vêm numeradas, as portas, 1, 2 e 3. No 1 é por onde a água será jogada fora, ou o ar será expulso. O 2 é o ponto que nós vamos ligar na câmara da válvula. E o 3 é a entrada de água pressurizada ou ar, como você quiser, tá? Então, falando em automação, né, conectar a saída de todos os solenoides num só microtubo e colocar a extremidade como dreno. É muito comum a gente fazer isso, e o dreno aqui eles chamam de vent, né? E meio que traduzindo ou encurtando, ventosa. Conectar isoladamente cada solenoide à câmara de cada válvula no campo, por isso que se eu tenho um projeto, por exemplo, de 8 setores, eu tenho que ter uma barra com 8 solenoides. Outra dica, quando você comprar um sistema de irrigação, compre um solenoide extra, pois pode ser que eventualmente venha queimar-se e você tem lá para trocar, tá? E no 3, conectar a entrada 3 de todos os solenoides num só microtubo e conectar o microtubo na rede d'água pressurizada, tá? Aqui um detalhe, existe um registro manual se você quiser abrir ou fechar, né, uma válvula manualmente, sem necessariamente enviar sinal elétrico. Eu não recomendo, por exemplo, quando tem um setor funcionando, acionado pelo controlador, você abrir um segundo. Isso vai aumentar muito a vazão da bomba, vai diminuir a pressão, a bomba vai operar fora do ponto de rendimento ótimo. Isso pode aumentar a corrente elétrica dos motores e, eventualmente, o painel de comando e proteção pode até desligar o sistema. Então, tudo isso foi feito para funcionar um setor por vez, né? Bom, as válvulas hidráulicas elas podem ter um piloto regulador de pressão. Esse piloto é bastante interessante, né? A maneira como ele opera é o seguinte: ele vai colocar água na câmara ou vai deixar a água da câmara sair parcialmente. Então, bora lá. Se a água está passando pela válvula, mas a pressão ajusante está baixa, existe uma conexão da água de jusante para o piloto. Assim como tem do piloto para a câmara e do piloto para montante, assim vai. Então, o que acontece é o seguinte: se a pressão do lado de baixo está baixa, você pode acionar esse parafuso para que o piloto facilite a passagem da água. Então, ele vai deixar entrar água na câmara, mas nem tanto assim. Vamos dizer, ele vai deixar que essa câmara fique parcialmente cheia. E aí a água passa com um pouco mais de facilidade e a pressão ajusante aumenta.
Quando a pressão a jusante está muito alta, ele vai colocar água na câmara e descer um pouco esse diafragma para poder dificultar a passagem da água e assim a pressão a jusante acaba caindo um pouco. Então, o piloto regulador de pressão, ele permite que você, através de um parafuso, faça a regulagem que você quer após todos os cavaletes. É muito comum, por exemplo, vir pré-ajustado de fábrica para a pressão a jusante ser de 25 metros coluna d'água. Então, verifique quando você compra, pois pode ser que nem precise de ajuste se a pressão que você quer a jusante é de 25 metros coluna d'água. Bom, existem os pilotos sustentadores de pressão. Como eles funcionam, né? Aqui eu não quero regular a pressão a jusante, eu quero regular a pressão a montante. Então, vamos falar assim, do lado montante, eu quero preservar a pressão. Por exemplo, na saída de uma bomba, eu quero que essa bomba esteja sempre com 80 metros coluna d'água na saída, tá? E aí, dependendo do setor, se ele está mais embaixo ou mais em cima no terreno, pode ser que a vazão seja diferente. E não tem erro, esse piloto ele vai fazer com que a pressão a montante, ou seja, antes da válvula e nesse caso logo após a bomba, seja mantida naquele valor ideal. Então, assim como é possível regular a pressão a jusante, nós podemos regular a montante. O pessoal da Copasa, das concessionárias de água, usam muito válvulas com piloto, né, sustentador de pressão a montante. Sabe por quê? Muitas vezes, antes de passar pela válvula, tem um T na tubulação mandando água para alguma caixa d'água. E para a água ir para essa caixa d'água, ela precisa ter uma pressão. E se essa pressão cair, né, aí a caixa não enche. Então eles colocam uma válvula com piloto sustentador de pressão. E existe a possibilidade de eu colocar uma válvula reguladora e sustentadora. Olha que bacana. Eu quero regular a pressão a montante, perdão, seria regular, né? Sustentar a pressão a montante e regular a pressão a jusante. Então, se você ver uma válvula com dois pilotos, pode deduzir que é uma válvula reguladora e sustentadora. No caso das válvulas de alívio de pressão, elas são muito interessantes. Por exemplo, essa fotografia de um projeto no norte de Minas, que na verdade são 3 projetos, uma bomba manda água para o limão, outra para a banana e assim vai. E caso nenhum setor, nenhum cavalete se abra no campo, a vazão é zero. E aí, se a bomba estiver ligada, a pressão vai aumentar muito, ao ponto, por exemplo, de romper a tubulação. Nesse caso, nós colocamos uma válvula de alívio, que também tem seu piloto, e através do piloto eu posso regulá-la. Por exemplo, se a pressão na tubulação esperada é 75 metros coluna d'água, eu estou usando um tubo PN80, que aguenta 80 metros coluna d'água, e de repente a pressão vai para 100. Esse tubo pode romper-se. Para que isso não aconteça, a válvula vai abrir automaticamente e jogar água fora. Por essa razão, aqui não é conectada a nada. É muito comum, às vezes, eu colocar um tubo só para guiar essa água para um canto ali mais favorável. Então, a válvula de alívio de pressão é uma abertura que nós colocamos na tubulação caso a pressão seja muito elevada porque não abriu saída de água em lugar nenhum. No caso de pivô central, por exemplo, que nós sabemos é muito comum, a água vai sair por algum lugar, né? Aí é muito raro ver válvulas de alívio de pressão, né? Bom, como escolher uma válvula? Normalmente todos os fabricantes têm uma espécie de gráfico que nós chamávamos de ábaco, né? Ainda chamamos, em que você, por exemplo, entra com a vazão, né? Digamos que eu tenho uma determinada vazão aqui, e aí eu vou ver que válvula utilizar. No gráfico, perdão, no eixo vertical está a perda de pressão da válvula. Então eu posso perder 1 metro coluna d'água, 2 metros coluna d'água, 3 metros. Normalmente a gente fica limitado em 3 metros ou 0,3 bar.
Então, por exemplo, para essa vazão aqui, talvez eu utilizasse essa válvula, né, aqui, ó, porque ela causa uma perda de pressão aceitável. Utilizar uma dessas aqui, a perda de pressão é muito alta, então não funciona. Tá? Agora, utilizar uma válvula de diâmetro exagerado, por exemplo, para essa vazão, eu escolher essa válvula aqui, a perda de pressão é muito pequena, eu vou acabar gastando dinheiro, né, sem necessidade. Aqui as conexões que nós utilizamos nas válvulas hidráulicas para ligar piloto, enfim, o que for necessário, válvula de 3 vias, SAGIV, né? E eu me recordo muito bem que algumas 2 décadas atrás essas conexões elas não existiam, não eram fabricadas no mercado brasileiro e nós tínhamos que importar. Né? Hoje não, isso daqui eu tirei do catálogo da Implebras, uma empresa situada em Betim, Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, e aqui as conexões que eles fabricam em plástico, né? E tem até algumas buchas de redução para você fazer alguma redução no caso de uso de manômetro ou algo assim. Essas conexões elas são disponíveis a partir de outros fabricantes também na forma metálica, tá? Embora eu não veja necessidade não. Enfim, essa apresentação, né, conforme eu disse, é para os alunos, né, e serve para esclarecer um pouco sobre válvulas, eu espero ter ajudado, né. Gostaria de deixar registrado aqui, né, o meu agradecimento, né, aos catálogos, slides, né, que permitiram, né, apresentar aqui de forma mais didática, e aí eu vou incluir a Bermad, a Implebras, a Netafim, a Rembrandt, a Tecnido, um fabricante italiano. Enfim, se eu esqueci de algum, me perdoe. Né? O intuito aqui é ajudar alunos, ajudar aqueles que querem entender um pouco mais sobre o emprego de válvulas em projetos de irrigação. É isso aí. Muito obrigado. Eu tenho um canal no YouTube que chama Aqualima, se alguém tiver interesse, lá tem outros materiais publicados lá.